Abramos a palavra de Deus em Atos, capítulo 28. Atos 28. No nosso estudo da palavra de Deus em ordem cronológica no Novo Testamento, é o penúltimo sermão sobre Atos. Atos 28, de 16 a 29. Estamos chegando ao final da exposição de Atos. Atos 28, de 16 a 29. Diz assim a palavra de Deus. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: Varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me, sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: Nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. Havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, te somos gratos pela Tua palavra, pelo registro fidedigno de coisas que aconteceram há 2000 anos atrás e que tem edificado o Teu povo no decorrer dos séculos e nos edificam também e nos mostram, Pai, como devemos proceder, como devemos agir quando nós levamos o Teu Evangelho, a palavra de salvação aos incrédulos. Ajuda-nos, pois, a aprendermos com a Tua palavra, a aprendermos com os Teus servos do passado, nesta ocasião com o nosso irmão, o apóstolo Paulo. Ajuda-nos, Pai, a entendermos a Tua palavra e colocarmos em prática na nossa vida. É o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Quando eu era adolescente, eu trabalhava de office boy. Era uma época em que adolescentes podiam trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar aos 13, aos 14 fui registrado, e eu fui office boy até, acho que 18 anos. E basicamente andando nas ruas ali do centro de São Paulo. Eu me lembro que ali na Praça da Sé havia alguns pregadores que ficavam ali pregando para a multidão, faziam uma roda de pessoas ao redor deles, e eles pregavam com muita ousadia, muita intrepidez, e aquilo chamava atenção. E sempre que eu passava por ali, eu parava na roda e ficava escutando. Mas aos poucos eu fui percebendo uma coisa, que a forma destes pregadores
falarem do Evangelho era bastante agressiva e muitas vezes desrespeitosa, bastante desrespeitosa, para com aqueles que pensavam diferente. E mais para frente eu percebi que, além disso, a mensagem não era genuína, havia muito erro ali misturado com verdade. Nós estamos aqui no meio de um feriado muito celebrado no nosso país, o chamado feriado da Aparecida, não é? Uma referência a um pedaço de estátua que foi encontrado aqui no litoral, e por isso o nome Aparecida, um pedaço de estátua de uma suposta Maria. Os irmãos conhecem bem a imagem, né? Feita de barro. Pois acharam um pedaço dessa imagem boiando, e aí isso foi tido como sendo algo miraculoso, e daí o nome Aparecida, e há várias Aparecidas, né? Porque estátuas foram encontradas em diversos lugares. Esse é um feriado muito caro aqui para o nosso país, que vem de uma tradição católica apostólica romana. Por que eu estou levantando este feriado? Porque os irmãos devem se lembrar de que, talvez há poucas décadas atrás, em cadeia nacional, numa grande emissora de televisão, um pastor de determinada igreja apareceu chutando uma imagem assim, né? Chutando a imagem e falando impropérios e dizendo: tá vendo, ela não faz nada, não faz nada. E aquilo não é forma de pregar o Evangelho, desrespeitando a religião alheia. Note, nós somos chamados para anunciar a verdade, para pregar a verdade. E devemos pregar a verdade sem ofender e sem desrespeitar as pessoas. É claro que a nossa pregação vai ofender o erro, vai machucar o erro, mas as ideias. Nós somos chamados para pregar o Evangelho, demover as coisas erradas, os pensamentos e as ideias e as filosofias erradas, mas com respeito, sem desrespeitar as pessoas. Esse suposto pastor que em rede nacional apareceu chutando uma imagem de barro, né? Símbolo tão caro aos católicos apostólicos romanos, ele não respeitou o próximo. O que nós temos aqui, meus irmãos, neste texto final do livro de Atos dos Apóstolos, é o apóstolo Paulo, agora preso em Roma. Ele não está mais numa cela gelada, úmida, mas foi-lhe concedido alugar uma casa. Isso era uma condição prevista para prisioneiros que não apresentassem periculosidade. O apóstolo Paulo não apresentava nenhuma periculosidade. Ele passou por várias autoridades romanas e com cordialidade, com diplomacia, com respeito, era um homem culto. Ele tratou a todos com máximo respeito. Já era um senhor, aqui possivelmente acima de 60 anos, né? Então foi-lhe concedido morar por sua conta, mas tendo na sua companhia um soldado, alguém da guarda pretoriana, que era uma espécie de elite ali dos soldados. Eles se revezavam então para que o prisioneiro sempre tivesse alguém ali na sua casa o vigiando. E assim, nós podemos perceber que o livro de Atos inteiro nos mostra que a nossa pregação, ela não pode ser omissa, tímida, covarde, acanhada. O apóstolo Paulo é exemplo nisso, de uma pregação por onde ele passava. O próprio Deus fez com que ele fosse a Roma para que o Evangelho chegasse em Roma. Não se tratava de uma prisão apenas, mas era evangelismo. Era Deus fazendo com que Paulo chegasse em Roma para que a todas as autoridades que o ouviram, ouvissem do Evangelho. Na nossa evangelização, nós não podemos ir para o outro extremo e ficar pregando o Evangelho que é água com açúcar, que não fala contra o pecado. A pregação deve ser ousada, o pecado deve ser destruído, né? Deve ser revelado, confrontado, mas há esse aspecto a considerar. Nós devemos confrontar o pecado e confrontar as pessoas sem pecar nesta forma. Nós vemos aqui Paulo então nos sendo uma lição muito útil nesse sentido. Ele começa o seu discurso, né? Ele convoca os principais dos judeus para sua casa, e no verso 17
O seu discurso consta com varões irmãos, varões irmãos. Veja, ele está falando ali com judeus, judeus que não eram amigos dele, eram de fato da mesma linha dos religiosos pelos quais ele havia sido preso, denunciado, e no passado até tentaram matá-lo, mas por respeito ele fala varões irmãos, né? Irmão aqui não é no sentido de que eles foram salvos por Cristo, mas é porque eles são conterrâneos, compatriotas, eles são judeus assim como Paulo é. Observe o respeito de Paulo, varões irmãos. Na sequência, ele fala em costumes paternos. Varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos. Eu não fiz nada contra os nossos pais. Percebe a proximidade? Vocês têm por pai Abraão, Isaque e Jacó, eu também tenho. Eu não fiz nada contra os costumes paternos. Ele está criando uma identificação ali com aqueles judeus de que ele também é judeu, mas ele conheceu a verdade. Ele é um judeu que encontrou o Messias, e aqueles judeus ainda não haviam encontrado o Messias. À semelhança de Paulo, estavam lutando contra o Messias. Note, a experiência, ela nos ajuda a sermos mais misericordiosos, a sermos mais compassivos. O apóstolo Paulo andou no erro muito tempo. O apóstolo Paulo perseguiu e torturou cristãos. Então, como é que ele vai olhar para esses judeus agora com ira e com ódio, se ele foi um judeu desses que estava perseguindo o evangelho? A experiência nos ajuda a sermos menos cruéis e menos implacáveis. Quando nós percebemos o que Deus já fez conosco, nós olhamos para aqueles que estão sendo evangelizados com mais misericórdia. No verso 19, ele fala em minha nação. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que me acusar a minha nação. Novamente, ele está em identificação ali com os judeus. No verso 20, por isso que vos chamei para vos ver e vos falar, porque é pela esperança de Israel que eu estou preso com esta cadeia. Então, em outras palavras, eu chamei vocês, meus conterrâneos, meus compatriotas, porque é por causa do Messias que vocês aguardam que eu fui preso. É a mesma esperança. O Messias, a esperança, né, de Israel aqui, é a esperança messiânica. É por conta do Messias que vocês também aguardam que eu fui preso. Há uma identificação religiosa agora. Note que Paulo não começa o seu discurso, a sua evangelização, criando barreiras e dizendo, olha, eu estou salvo, vocês não estão ainda, então eu vou mostrar para vocês a verdade. Isso já criaria uma barreira, né? Ou como alguns crentes falam, eu sou crente e você é do mundo, então para você que é do mundo, eu vou pregar. Sabe, esses termos criam barreiras. E o apóstolo Paulo está sendo aqui muito sábio. Paulo era um indivíduo com muito tato, com um tato muito sensível, para fazer com que o evangelho atingisse as pessoas. Paulo cria vínculos com aquelas pessoas, mostra que é um deles, trata eles com respeito e com simpatia. Uma aplicação rápida aqui. Quando você está num aniversário, numa reunião, num ambiente em que você está cheio de católicos apostólicos romanos, como é que você faz? Você não vai sair chutando santas e chamando eles de ímpios. Uma boa ponte é você dizer, todos que estão aqui, vocês acreditam em Deus, acreditam em Cristo, vocês acreditam na Bíblia, não acreditam? Eu também acredito. Então vamos abrir a Bíblia e vamos estudar a Bíblia. Percebe? Eles não são muçulmanos, eles não creem em Alá nem em Maomé. Eles creem no Deus que nós cremos. Eles creem em Jesus Cristo, né? De uma forma nós sabemos com pouco conhecimento da palavra, porque a Igreja Católica Apostólica Romana tem uma série de fontes de autoridade que não estão na palavra, mas essa é uma forma que você pode usar para abrir a Bíblia sem uma animosidade inicial, para que a palavra de Deus seja pregada. Mais ou menos o que o apóstolo Paulo estava fazendo aqui, não criando essas barreiras, mas abrindo um caminho para pregar o Evangelho. E qual foi a reação daqueles judeus? Veja o verso 21. Qual foi a reação?
Então lhe disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te dissesse respeito, também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Eles estão desarmados. Olha, Paulo, não recebemos nada, ninguém veio falar mal. Eles já se desarmaram aqui. E verso 22 e 23. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que por toda parte ela é impugnada. Então, gostaríamos de ouvir. Chamaram de seita, disseram que ela é impugnada, mas abriram a conversa. Nós gostaríamos de te ouvir. Verso 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, ele fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, e segue o texto. Mas observe que eles demonstraram interesse e foram em grande número para ouvir o apóstolo Paulo. Os canais de comunicação estavam abertos. Essa mesma sabedoria do apóstolo nós vamos encontrar em Atenas, capítulo 17 de Atos. Nós já passamos por lá, não é? Lembre-se que o espírito de Paulo estava revoltadíssimo. Quando Paulo se achou em Atenas, olhou ao redor e viu imagens para todos os lados, diz o texto que o seu espírito se revoltou. Eu imagino Paulo com o espírito revoltado, eu imagino. Se revoltou em face da idolatria. Eu acho que a imagem mais próxima que nós temos do que Paulo viu, e ainda está meio longe, mas são aqueles cemitérios antigos em São Paulo, que tem aquelas lápides e aquelas estátuas. Alguns cemitérios antigos aqui em São Paulo parecem assim mini cidades de pedra, né? Onde você olha, você vê imagens e coisas de pedra. Dizem os historiadores, que eles brincam, que Atenas tinha mais imagens do que pessoas. Era uma cidade de imagens. E na dúvida, eles construíram altares até aos deuses desconhecidos, né? Na dúvida, se a gente esqueceu alguém, vamos fazer imagens aos deuses desconhecidos. Paulo, que já estava liberto, ele olha para isso, o seu espírito se revolta. O que ele faz? Ele pega um pedaço de madeira e sai quebrando tudo? Não. Diz o texto que todos os dias ele ia pregar em praça pública e aos sábados nas sinagogas. Em praça pública, para as pessoas que passassem, Atenas era um centro cultural, turístico, passava gente de todas as línguas ali. E, como ele era judeu, aos sábados ele ia pregar o evangelho na sinagoga. Então o que a gente faz quando nós estamos imersos num país tão idólatra? A gente sai quebrando tudo? Não, a gente prega o evangelho. A gente aumenta o tempo de pregação do evangelho, porque é o evangelho que liberta as pessoas. Paulo agiu assim, e lá em Atenas, quando ele foi chamado para o Areópago, que era um tribunal, né, ali dos filósofos da cidade, ele também agiu com muito tato, né? Ele não os condenou ao inferno e pronto, ele agiu com muito tato. Ele, diz lá o texto que ele os trata com respeito, né? Ele começa o texto dizendo: varões atenienses, e ao fazer isso ele está justamente usando o mesmo vocativo, a mesma forma de falar de um poeta que era de Atenas, né? É como se eu dissesse aqui para os mais velhos a frase brasileiros e brasileiras. Talvez você se lembre de um presidente que o nosso país teve. Quando Paulo fala varões atenienses, eles, opa, nós conhecemos isso. Esse homem está citando um ateniense, alguém que foi poeta aqui entre nós. E ele usa com muito tato e com muita diplomacia, ele prega o evangelho. E ele não se omite, né? Ele começa dizendo: em tudo vos vejo acentuosamente religiosos. E eles eram de fato, e eles se gabavam e se orgulhavam disso. E aí Paulo conduz a discussão para a questão da idolatria. E ele não segura a mão, ele pesa a mão contra a idolatria. Ele fala que tudo que eles fizeram ali foi obras de ignorância, que Deus não levou em conta os tempos da ignorância em que vocês viveram, mas agora os chama ao arrependimento. Com muito tato e diplomacia, ele confronta o pecado. E você chamar os atenienses
do Areópago de ignorantes, ou dizer que eles estavam na ignorância, aquilo era confrontar pecado, viu? Não é à toa que eles dizem: a respeito destas coisas te ouviremos em outro dia. Eles o dispensam, mas há um ali que se converte, Dionísio, o Areopagita. Então, um daqueles do Areópago foi convertido pela mensagem de Paulo. E diz o texto que mais pessoas em Atenas foram convertidas pelo Senhor. Então note, Paulo foi profundamente confrontador ao chegar na elite de Atenas e dizer: isso que está acontecendo aqui é ignorância, gente. E Deus está chamando vocês para o arrependimento. Mas ele falou isso com respeito, com tato, e o evangelho fluiu e atingiu aqueles que eram eleitos na cidade. Isso é tato, isso é sabedoria, é nós sabermos apresentar o evangelho, meus irmãos, com a nobreza do evangelho, O evangelho não está concorrendo com nenhuma ideia deste mundo, ele é superior. Então apresentemos o evangelho de uma forma superior também, Ele tem poder em si. A mesma sabedoria nós encontramos em Jesus no diálogo com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4. A mulher samaritana veio tirar água de um poço no calor do dia, talvez ao meio-dia, sol lá em cima, e Jesus pede água, e ela era uma mulher reconhecidamente pecadora, ela já tivera 5 maridos. Os estudiosos creem que foi por isso que ela, ao meio-dia, foi tirar água, para não ser vista, porque essa hora ninguém saía de casa. Então ela foi ali justamente porque ela era uma mulher de má fama. E Jesus estava ali iniciando uma conversa, não dizendo assim: está se escondendo, pecadora? Olha aí a vergonha da tua vida. Ele não começa a conversa assim. Ele começa pedindo água, porque ele sabe que da água ele vai chegar na água viva, e ele vai mostrar que a sede daquela mulher, que ela tentava satisfazer em relacionamentos, não acabaria nunca. Que a sede que ela tinha só poderia ser satisfeita quando ela encontrasse a razão da nossa existência, que é Cristo Jesus. E ela encontrou, e ela se arrependeu, e ela virou uma missionária, porque diz o texto que ela foi à cidade e agora, sem considerar nenhuma vergonha, e anunciou Jesus Cristo. Irmãos, nós devemos ter esta sabedoria também. Quando nós vamos pregar o Evangelho, nós temos que pregar com respeito, com tato, com sensibilidade, sem nos acharmos melhores que os outros. Porque outrora nós, quem nasceu na igreja não passou por isso, mas aqueles que foram alcançados das trevas e trazidos para a luz, passaram por isso. Como é que você pode se achar melhor do que alguém? Se não fosse a graça de Deus, você ainda estaria nas coisas do mundo, nas trevas. Então, pregue com fidelidade, mas pregue com respeito, A mensagem do Evangelho é nobre. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. É sabedoria, nós pensarmos antes de responder, pensarmos antes de escrever. Nós sempre pensarmos o seguinte: eu sou um discípulo de Cristo. Como é que um discípulo de Cristo escreveria isso? Como é que um discípulo de Cristo responderia essa? Entendeu? É a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Discípulos de Cristo. Quando eu te pergunto o que você é e você me responde: eu sou pedreiro, eu sou marceneiro, eu sou da área de informática, eu sou médico. Não, eu não perguntei isso. Isso é a tua profissão. Isso é a tua profissão, não é você. Um dia você vai se aposentar, aí você vai sumir? Você vai ser autodestruído? Isso é a tua profissão. O que você é? Você é discípulo de Cristo, você é filho de Deus, você foi tirado das trevas, é isso que você é, essa é a tua identidade. Você é criação de Deus para glorificar a Deus. Lembra a primeira pergunta do catecismo? Qual é o fim principal da tua vida? Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Então o que você é? Você é discípulo de Cristo, você é filho de Deus, é isso que você é. Então, quando você vai responder um e-mail, mal educado, uma postagem, um comentário ofensivo, os ímpios te detonando, como é que você responde? Você responde na mesma letra, na mesma intensidade? Não. Lembre-se, você é filho de Deus, você é discípulo de Cristo. Como é que Cristo responderia? Como é que o teu mestre responderia?
É por aí. É assim que você deve responder, como discípulo de Cristo. Você é um discípulo de Cristo. Esta é a tua identidade, não é a tua profissão. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso é claro e bem comprovado nos nossos relacionamentos. Se a pessoa chega com ofensas e você responde com ofensas, mais ofensas virão, né, até que alguém se canse, ou até que alguém mate o outro. Né? Agora, a resposta branda desvia o furor. A pessoa vem com 3 pedras e você fala, não, calma, não é assim, vamos conversar. Não foi isso, calma. Você joga água no fogo. A resposta branda desvia o furor. Provérbios 15, 1. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Pense na beleza artística, tá? Salvas de prata com maçãs de ouro. Pense na beleza artística e no valor também, né? Financeiro. Prata e ouro. Pois esse é o valor da tua palavra dita no tempo correto. É preciso sabedoria para isso. Isso você não encontra em nenhum manual de oratória. É preciso tempo de vida e sabedoria para você ter uma palavra dita no tempo certo, para você saber quando falar e quando calar. Há tempo de falar, há tempo de calar. Mas como é precioso quando você consegue usar a palavra no tempo correto, quando você não fala de mais e nem fala de menos. A sabedoria em Deus vai te ensinando a você ter 100% de aproveitamento. Sabe o que é 100% de aproveitamento? Sabe o que isso gera? Quando você tem uma palavra sábia, que você não fala nem de mais nem de menos, tudo que você fala, você traz uma palavra de Deus temperada com sal. Sabe o que isso gera? As pessoas te ouvem. Quando você abrir a boca, as pessoas param para te ouvir. Opa, quando esse fala, vem sabedoria. Quando esta fala, vamos ouvir. Porque todas as vezes que ela fala, vem coisa boa. É 100% de aproveitamento. Então, busque isso, né? Não falar palavras vãs. Mas todo conselho que você der, não seja conselho de botequim. No final vai dar certo, se não deu certo é porque não chegou no fim, sabe? Sabedoria de botequim. Tenha a sabedoria da palavra. Sabedoria da palavra. A boca fala do que está cheio o coração. Encha o teu coração, para que transborde conselhos da palavra. Estão percebendo a dinâmica? Como é que, pastor, que eu falo então nesse nível de palavra, de 100% de aproveitamento? Encha o coração com a palavra, porque vai transbordar. E quando te pedirem conselhos, as tuas amigas, os teus colegas de trabalho, teu coração vai estar tão cheio da palavra que não vai ter outra coisa para sair. Você vai falar da palavra com todo o tato, com toda a sabedoria que vem da palavra. Então, o primeiro elemento necessário na pregação do Evangelho, de início, é o respeito. É o respeito para com o próximo. O amar ao próximo inclui justamente o respeito. É um Evangelho nobre, né? Nobre. Nós não estamos concorrendo com nenhuma filosofia deste mundo, é a palavra de Deus. Então, que seja pregado com nobreza, que seja pregado com todo o respeito, com todo o tato, com sensibilidade para com as pessoas. E a segunda verdade, ou o segundo elemento necessário para a pregação do Evangelho, e são 2 que eu vejo aqui nesse texto. O primeiro é respeito ao próximo, e o segundo, é claro, é a fidelidade à palavra. Não adianta você ter respeito pelo próximo e a tua mensagem ser uma mensagem que não é fiel à palavra de Deus. Não foi o que Paulo fez. No versículo 23, nós lemos que Paulo recebe na sua casa, então, um grande número de líderes judeus ansiosos por ouvir a sua palavra. E nós podemos fazer 3 perguntas aqui, esta parte do texto, a partir do verso 23. Primeira, quanto tempo durou esta conversa? No verso 23 é dito que eles ficaram ali desde a manhã até a tarde. Os estudiosos desconfiam que esta forma de falar envolve aí 7, 8 horas, tá? 7, 8 horas. Observe que foi uma conversa longa, observe que Paulo tinha conteúdo, não é? Para passar.
Paulo tinha conhecimento da palavra, foi uma conversa longa. Volte para Atos 17. Atos 17, 2 e 3. Paulo e Silas estavam em Tessalônica. Veja um paralelo interessante aqui. Atos 17, 2 e 3. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. O que esses 2 textos nos mostram? No texto de Tessalônica, 3 sábados, né? Podemos pensar aí em várias horas também, e o texto aqui do final de Atos, em manhã até tarde, possivelmente 7, 8 horas. Esses textos nos mostram que a pregação do Evangelho não é superficial, que nós temos muito a dizer. O apóstolo Paulo tinha, e nós temos também, muito a dizer. A pregação do Evangelho, ela só de uma forma muito extraordinária deve ser feita rapidamente. O que é extraordinária? É quando você para alguém na rua para conversar. Você não vai prender a pessoa na rua durante 3 horas, né? Na rua, para passar a mensagem básica do Evangelho, você vai fazê-lo em 5, 10 minutos, os temas centrais, uma mensagem urgente, eu diria assim, né? Mas se você tem tempo de trabalhar com uma amiga, com um amigo, com um colega, com uma colega, se você tem mais tempo, você vai ter mais condições de passar mais conteúdo, de mostrar que é um Deus soberano, que nada acontece por acaso neste mundo, que houve uma queda, que a queda nos separou totalmente de Deus, a morte espiritual, que por conta desta separação, todos foram encaminhados para o inferno, sem esperança de salvação. Mas Deus fez a promessa de um Messias desde Gênesis 3,15, alguém que esmagaria a cabeça da serpente, e que este Messias já foi pregado no Antigo Testamento, e as pessoas do Antigo Testamento, pela fé, já eram salvas neste Messias, prefigurado no sangue de animais, pois esse Messias vem e derrama o seu sangue, e é por este sangue que ele salva os do futuro, que somos nós também. Então, quando você tem mais tempo, você mostra que o Evangelho não é algo superficial, não é 3, 4 palavras. Você vê que o Evangelho, ele deve ser pregado na sua totalidade, e a fé vem pela pregação do Evangelho. Quanto mais as pessoas ouvirem o Evangelho, sendo eleitas, elas serão alcançadas. Então a Bíblia nos mostra que nós devemos estudar a palavra para anunciar esta palavra. Este deve ser o foco. Na evangelização nós devemos mostrar esta mensagem. A segunda pergunta: qual foi a base da sua conversa? Já vimos qual foi o tempo e a dedicação. Qual foi a base? Verso 23. Na sequência, do meio do versículo: então desde a manhã até a tarde lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Então Paulo fala durante horas, não da experiência humana nas sociedades, mas ele fala da lei de Moisés e dos profetas. O foco do estudo ali era: ei, vocês que são judeus, compatriotas, que ainda estão esperando o Messias, vamos estudar o Antigo Testamento, vamos estudar a lei, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e os profetas, e vamos ver o que a nossa lei está falando sobre este Messias. Este foi de fato o foco, esta foi a base da conversa. E assim, meus irmãos, é que nós devemos pregar o Evangelho também. Não é usando a agenda cultural do mundo, Tem algumas igrejas que estão se secularizando a um ponto de querer pregar o Evangelho usando cultura popular, cultura pop, nomes de filmes, canções, sabe? Não precisamos disso, não precisamos. O Evangelho é o poder de Deus. Essas coisas não têm poder algum. O Evangelho é o poder de Deus, então pregue a palavra.
use a Bíblia para pregar o Evangelho. Aqui há poder suficiente. Você não precisa de elementos culturais ou da cultura pop, da cultura popular. Nós temos que enfatizar a Bíblia, falar sobre a Bíblia é a palavra de Deus. Isso nos parece meio óbvio, mas muitas igrejas têm gastado tempo em outras coisas, né? Então, por exemplo, algumas igrejas dando muito mais ênfase em pseudos milagres do que na pregação da palavra. Você vê algumas igrejas aí anunciando a tarde de milagres, a noite de milagres, venha porque Deus vai fazer milagres. É uma ênfase totalmente incorreta. Deus faz milagres entre nós? É claro que faz naturalmente, independente de nós marcarmos hora. Aliás, ninguém marca a hora para Deus fazer milagre, né? Mas a igreja deve anunciar, venha, porque aqui tem pregação da palavra, venha aprender da palavra de Deus, venha saber o que Deus, qual é a vontade de Deus para o mundo, para o povo, para as nações. É a pregação da palavra. Algumas igrejas gastam muito mais tempo com música, com cânticos, do que com pregação da palavra. Louvar a Deus com música é bom? É ótimo, mas não pode ser o centro do culto. Eu já fui convidado para pregar, graças a Deus só foi uma vez, mas uma vez eu fui convidado para pregar num culto que ia ter muita música, e quem me convidou falou assim: pastor, fala só uns 5 minutinhos, desse jeito. Então por aí você encontra alguns cultos que tem lá 40, 50, 1 hora de música, e a palavra é bem curtinha. Por que será, meus irmãos? Isso não revela uma situação de coração que não quer ouvir a palavra? É claro que revela. Então, o centro do culto que nós prestamos a Deus é quando Deus fala, e seja quem for que estiver aqui, pastor, presbítero, seminarista, seja quem for, é Deus falando, usando servos, vasos de barro, mas é Deus falando. Esse é o centro do culto, quando a palavra de Deus é aberta e Deus está falando por meio da sua palavra. Então, muito cuidado com essas igrejas que supervalorizam coisas que não a própria palavra. Então essa é a segunda pergunta. Qual foi a base da conversa? Foi a palavra. Moisés e os profetas. Paulo gastou horas demonstrando isso. Qual é a terceira pergunta? Qual foi o resultado desta pregação fiel da palavra? Verso 24. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. É assim mesmo, sempre é assim. Esse é o curso normal das coisas. Uns creem, outros não creem. Geralmente o número dos que não creem é maior. Por quê? Por que será? Ora, Cristo não nos disse que estreita é a porta para a salvação? Largo é o caminho daqueles que não vão pela salvação. Mas aqueles que vão pela salvação é um caminho estreito, é uma porta estreita. Nada que nos surpreenda aqui. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. O povo de Deus, mesmo em Israel no Antigo Testamento, os fiéis sempre foram minoria. Sempre foram minoria. Por quê? Porque no Antigo Testamento não está todo mundo salvo. Leia os Salmos. Nos Salmos há uma divisão entre justos e ímpios. Você tem os salvos e os não salvos. Sempre foi assim na história. E na história, sempre os salvos, o povo de Deus, foi minoria. Nos nossos tempos vai ser assim também. Não ache que a gente vai ter um Brasil com 90% de crentes. Isso nunca vai acontecer. Nós hoje temos um percentual alto de chamados evangélicos, mas se passar na peneira, meus irmãos, poucos são os fiéis, poucos são aqueles que estão vivendo como Cristo quer que nós vivamos, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros discípulos. Então, a palavra de Deus, ela sempre vai produzir este resultado, salvação e condenação. Ela nunca volta vazia, ela salva alguns e condena outros. Sempre vai ser este resultado. Isso fica muito claro nos versos 25 a 28. E Paulo está com isso na mente, Quando ele vê a incredulidade, depois de horas de conversa, de horas mostrando as profecias messiânicas se cumprindo em Cristo, tem incrédulos ali.
E aí Paulo se lembra de Isaías, né? No passado, Isaías usou estas palavras justamente para condenar a incredulidade dos israelitas. E Paulo agora as chama para si, dizendo para aqueles judeus que estão ali, que eles são incrédulos, eles estão caindo no mesmo erro dos pais deles, séculos atrás, quando desprezaram a palavra. Então, isso nos mostra que este elemento de fidelidade à palavra é indispensável. Em Atenas foi a mesma coisa. Paulo pregou, os atenienses, o Areópago ouviu, e a maioria caçoou, zombou de Paulo. A respeito destas coisas te ouviremos em outra ocasião, está dispensado. Mas um areopagita, Dionísio, foi convertido. Então, sempre que a palavra de Deus é apresentada com fidelidade, este vai ser o resultado. Muitos vão rejeitar e alguns vão se converter. O número daqueles que se convertem é sempre pequeno. Por isso, desconfie um bocado desses ajuntamentos evangélicos em que, quando alguém faz um apelo, milhões de pessoas ou centenas de pessoas vão lá para frente. Desconfie, tá? Porque há muita manipulação emocional nesses eventos, né? A música certa, a música melodiosa, o pregador com palavras de ordem muito escolhidas, ocorre ali uma manipulação emocional, não uma conversão real, Eu acho que eu já falei para vocês, de que na minha época de juventude, de adolescência e juventude, eu fazia parte de uma igreja que não era muito bem orientada nesses caminhos, presbiteriana. E nós levamos lá uma cantora evangélica, não era a época do gospel ainda, era uma cantora evangélica, séria até, mas o culto inteiro ela cantou, e no final ela fez um apelo. O apelo dela foi tão emocional, que a frente da igreja se encheu de pessoas, umas 80 pessoas. E nós, na nossa ingenuidade, nós ficamos animadíssimos, a nossa igreja vai crescer 80 pessoas, imagine, a animação de nós lá envolvidos na evangelização, ficamos animadíssimos. E aí, nós já tínhamos uma estrutura que, terminado o culto, essas 80 pessoas desceriam a um salão anexo à igreja e ali nós daríamos os primeiros passos, Agora que você é crente, faça isso, tá? Isso foi no sábado à noite. Eu pergunto a vocês, no domingo de manhã, quantas pessoas dessas que se converteram retornou na igreja no domingo de manhã? A resposta é nenhuma. Por quê? Porque esse tipo de convencimento emocional, feito no calor do ambiente, da emoção, ele é óbvio. Quando acaba a emoção, acabou a, entre aspas, conversão. Não foi conversão. As pessoas foram manipuladas emocionalmente e foram lá para frente. Quando é conversão, não precisa nem vir aqui na frente. Quando é conversão, Deus vai aí no teu coração e quebra o coração. E você fala, puxa, como é que eu não vi isso antes? Agora eu vejo. E aí você está convertido, entendeu? Não precisa vir aqui. Deus vai aí no teu coração. Agora, esse tipo de evangelho adocicado, misturado com autoajuda, ele produz essas coisas mesmo. As multidões vêm à frente e passa. É como você pegar um remédio e você fala, esse remédio aqui está muito ruim, eu vou colocar água, açúcar e guaraná aqui para ficar melhor. E aí eu não entendo da área, nem me aventuro, mas eu desconfio que não vai fazer muito efeito, Agora, se você toma um remédio legítimo, aquele que vai acabar com a tua doença, ele vai fazer o efeito, vai ser amargo, mas vai fazer o efeito. Pois o evangelho de Deus, ele não pode ser misturado com outras coisas, porque ele vai estar falsificado, ele vai até trazer um monte de gente aqui na igreja, mas falsificado. Agora, se você prega o evangelho legítimo, como a palavra nos ensina, você fala de céu e fala de inferno, fala de coroa de glória, mas fala da coroa de espinhos. Como o apóstolo Paulo falou aos presbíteros de Éfeso, eu vos protesto no dia de hoje que vos anunciei todo o desígnio de Deus,
Eu falei sobre salvação e sobre pecado, sobre glória e sobre renúncia, sobre a coroa de glória e a coroa de espinhos. Quando você anuncia o evangelho legítimo, aí aqueles que não virão, eles vão te descartar, mas os eleitos de Deus serão tocados, porque é o remédio correto, é o evangelho de Cristo, é autêntico, é genuíno, é verdadeiro. E aí vai acontecer o que aconteceu aqui. Alguns vão se converter, alguns vão ser alcançados, e outros não, como aconteceu em Atenas. Alguns serão convertidos, outros não, a maioria não. Mas você tem certeza de que aqueles que foram alcançados vieram de fato por Cristo, e não por promessas de prosperidade, etc, etc, etc. Vieram por conta de Cristo, é o genuíno evangelho. Concluindo então, meus irmãos, neste país que nós vivemos com tanta idolatria, com tantos equívocos, como é que a gente prega o evangelho? O texto nos mostrou 2 elementos, são muitos outros, mas 2 elementos que a gente tem que ter diante de nós. Considerando a nobreza do evangelho, nós pregamos com respeito, com tato, com sabedoria, com palavras temperadas com sal, com palavras colocadas na hora certa, com sensibilidade para com aquele que está ouvindo. Nós pregamos com respeito. E segundo, nós pregamos com fidelidade, sem misturar coisas estranhas. Pregamos o verdadeiro e o genuíno evangelho de Cristo, sabendo que esse evangelho é poderoso, ele não volta vazio, mas ele vai e atinge o coração, produzindo salvação ou produzindo condenação, mas é o evangelho genuíno. Nós pregamos com fidelidade. Que Deus nos abençoe, que a nossa pregação seja assim, com respeito, com fidelidade. É por aqui que passa a bênção de Deus, que Deus nos use. Amém.